Hey there, welcome to my channel. Aqui é a Teacher Rachel com mais um vídeo para vocês. Toda segunda-feira eu tenho postado vídeos ensinando alguma coisa do inglês, seja gramática, pronúncia, vocabulário, tudo para enriquecer o seu aprendizado e, se você é professor, para enriquecer as suas aulas com seus alunos. Peço que você já se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like e comentários. Se você tem algum assunto específico que você gostaria de ver uma explicação, por favor, deixa aqui nos comentários. Isso vai enriquecer bastante. Também gostaria de pedir para que vocês me sigam lá no Instagram. Lá no Instagram também vai ter o meu canal do Telegram, onde às vezes eu posto dicas, áudios, sobre motivação, sobre como estudar inglês. Tem já um conteúdo bastante extenso lá e gostaria que vocês fizessem isso para que vocês possam se divertir aprendendo inglês. O assunto de hoje foi bem pedido lá na caixinha do Instagram, que é o uso do used to, tá? Eu vou dividir em três partes o used to. Por quê? Porque a gente pode usar o used to para três coisas diferentes, de três formas diferentes. Não são três coisas diferentes, mas são três formas diferentes. Então a gente vai começar primeiro com o used to, forma base dele. O que é esse used to tão famoso aí quando a gente está estudando inglês? Geralmente a gente começa a estudar isso lá para os níveis intermediários ou pré-intermediários. A gente vai usar o used to para expressar como no português a gente usa o pretérito imperfeito. Ai, teacher, não lembro o que é isso. Vai lembrar agora. Aquela forma de você dizer assim, eu fazia, eu brincava, eu comia, eu me divertia. Então é algo que era um costume no passado. Às vezes até você voltou a fazer, mas a gente quer relembrar sobre o passado. Então eu vou usar o used to com o verbo na forma base dele. Então se eu quero dizer que eu costumava, né? Eu brincava de boneca quando eu era criança, eu vou dizer I used to play with dolls when I was a kid. I used to play with dolls when I was a kid. Então eu costumava, né? Eu tinha esse costume, eu brincava de bonecas quando eu era criança. E outra coisa, já que eu estou usando used to no passado, o verbo fica na sua forma base, não precisa mudar, tá? Used, lembra que esse Dzinho aqui já indica que ele está no passado. Mas e se eu quiser usar a negativa? Aí já tem uma alteração. Eu vou dizer didn't, used to. Veja que eu não usei o Dzinho do use. Por quê? Porque eu já tenho didn't. Então o did já está negando a minha frase, já está colocando ela no passado, tá? Então didn't used to play with dolls. Então digamos que eu digo assim, eu não costumava trabalhar aos sábados, mas agora eu trabalho. Então eu vou dizer o quê? I didn't used to work on Saturdays, but now I do. I didn't work to work. Então, se eu for fazer uma pergunta, eu também vou usar o did para fazer a pergunta. Então, o use não vai ser mais com used, mas sim use, porque o did já está indicando esse passado. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, Rachel, did you used to work out? Did you used to work out? Você costumava fazer atividade física? Você costumava malhar? Então, eu vou dizer que no passado eu não costumava. Então, I didn't used to work out. Mesma coisa. Mas se eu já costumava malhar, eu vou dizer yes, I used to work out. I used to work out. Ok? A segunda forma que a gente vai usar o used to agora é get used to. Quando eu uso get used to, eu estou falando desse processo de se acostumar com algo. Eu não estou falando especificamente de algo do passado ou do presente. Não, eu estou falando desse processo de se acostumar. Então, se eu quiser dizer, por exemplo, eu não me acostumei a acordar cedo. Então, eu estou falando desse processo de acostumar-se. Eu vou usar o get used to. Então, eu vou dizer I didn't get used to waking up early. Percebam que eu não usei o wake na forma base como eu usei com used to. Eu usei ele com ing. Então, eu vou dizer I didn't get used to waking up early. Por quê? Se eu usar o get used to, que fala desse processo de se acostumar, eu preciso usar o próximo verbo com ing. Então, se eu disser assim, Maria está se acostumando a comer saudável, tá? Então, Maria está se acostumando. Eu tô falando agora do presente, eu não tô nem mais falando do passado, veja. Eu tô dizendo que ela está nesse processo de criar o costume de comer saudável.
Então eu vou dizer o quê? Maria is getting used to eating healthily. Maria is getting used to eating healthily. Eu não vou dizer eat, eu vou dizer eating, porque eu já usei o get used to. E veja que o get também ficou variável. Lembra que eu falei I didn't get used to? Eu usei passado, né? Didn't get used to. Agora, como eu tô falando do presente, algo que está acontecendo nesse momento, eu usei já getting used to. Então, esse get vai ser variável. E a terceira forma que a gente pode usar o used to é o be used to. O be para dizer agora, eu estou acostumado com algo. Digamos que eu passei pelo processo de estudar inglês pela manhã, tá? Então eu já passei pelo processo, já usei o get used to. Então eu vou dizer assim, eu estou acostumada a estudar inglês pela manhã. Então, como é que eu vou dizer eu estou acostumada agora? Eu vou usar o be used to e o verbo também vai ser usado com ing. Então, quando eu usar o get used to ou be used to, o verbo precisa estar com ing. Só quando eu usar used to, que eu estou falando de algo que era um costume no passado, é que ele não vem com ing, ele vem na forma base. Então, vamos dizer essa frase que eu falei agora, que é... Eu estou acostumada a estudar inglês pela manhã. Então, I am used to studying English in the morning. I am used to studying English in the morning. Então, eu posso usar o verbo to be no presente, am, is ou are. Eu usei am porque eu usei com I. Se fosse com he, she ou it, eu usaria com is. E se fosse com you, we ou they, eu usaria are. Eu posso também perguntar usando o verbo to be como auxiliar. Então, eu quero saber assim, você está acostumada a dirigir nesta rua? Então, are you used to driving around the street? Are you used to driving around the street? Então, eu quero saber se você está acostumada, né, agora a andar, né, dirigir por essa rua. Então, gente, eu acho que ficou claro. Used to, verbo normal, para falar de coisas que eram costumes no passado. Se eu usar didn't used to, é porque não era, tá? O get used to, para falar sobre esse processo de criar o costume de algo. E be used to, para dizer que você está acostumado a fazer alguma coisa agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi algo bem prático, bem... gramatical mesmo. Se você é professor, pode usar esses vídeos na sua aula, não se preocupe, que eu acho muito legal. Pede inclusive para seus alunos seguir aqui, se inscrever nesse canal, me segue lá no Instagram, ativa as notificações aqui do canal, porque toda segunda-feira de manhã tá rolando vídeo. 2022 eu coloquei como um propósito, só não postarei em caso assim urgente, mas o meu propósito é que toda segunda-feira pela manhã vocês tenham um vídeo novo. E se você tiver alguma sugestão de algum assunto, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Porque eu vou ter muito prazer em explicar para vocês, que eu amo ensinar e eu acho muito legal quando os alunos, quando as pessoas, quando os estudantes realmente se dedicam ao estudo de inglês, porque inglês abre portas para a vida. Não é só no trabalho, você tem oportunidades de viagem, você tem a oportunidade de falar com outras pessoas, assistir um filme em inglês sem legenda, é uma das melhores sensações. So, have a nice week. See ya!